Hoje nós estamos aqui num bate-papo Educast, no espaço do Eduque, que é o Instituto, né, de Faculdade de Pós-Graduação e Capacitação, e hoje a parceria é com o Colégio IPEC. Nós trouxemos hoje o professor Marcelo, que é professor de História e Geografia da instituição da nossa escola, do Colégio IPEC. Professor, apresente-se, por favor. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje participando desse podcast aí. Primeiramente, agradecer ao Senhor pelo nosso dia, né? E o diretor Elton, muito gentil. Inclusive, eu sou formado em Geografia pela Unifael aqui. Você onde é filhinho da Fael, então. Sou da casa, estou em casa, né? Que bom, sinta-se à vontade. E hoje convidado aluno, né, de Geografia, me formei aqui, hoje convidado a falar da minha experiência até um país da Europa, no caso Portugal. E também agradecer Dona Selma, que está aqui, diretora do Colégio IPEC, a qual eu sou professor lá, e senhor Ezequiel, na presença do diretor, senhor Ezequiel, e meus colegas de trabalho também, e todos que vão estar vendo, e espero que curtam e aproveitem essa viagem cultural aqui, que eu vou fazer relembrar com vocês aqui. Obrigado, Dona Selma. Obrigada, professor. Nós ficamos muito orgulhosos, né? Acredito que o Eduque também, né? Você é filho do Eduque, porque além de você ter a sua formação em História, você é formado, tem a licenciatura em Geografia pelo Instituto Eduque. Isso é muito importante para nós. E você faz parte do nosso corpo de professores. Então, é uma honra saber da sua dedicação, do seu trabalho e saber dessa cultura que você tem conquistado. E hoje o tema que nós escolhemos para esse bate-papo é uma imersão na educação. Então nós vamos ouvir o senhor falando sobre essas experiências culturais que o senhor adquiriu, né, através dessa viagem a Portugal. Foi uma imersão não somente de lazer, de prazer, de passeios, mas acredito que ficou muito marcado a questão da imersão na área da educação. É isso, professor? É isso daí. Primeiramente, o pessoal que está assistindo a gente, saber da minha formação, né? Inicialmente, pasmem todos que estão vendo e ouvindo, a minha primeira formação é música na Unesp, São Paulo. Trabalhei com música há muito tempo, violão clássico, e toquei em vários lugares. E aí, a história, naquela época, Dona Selma, já tinha a história dentro de mim, porque no primeiro ano de Unesp, São Paulo, para quem não conhece, eu já estava a 50 metros do Museu do Ipiranga, na Avenida Nazaré. Uau! Né? E o senhor não trouxe o violão, professor? Não trouxe o violão. Acredito que o senhor não trouxe o violão. Não trouxe. Na próxima... Para fechar o nosso podcast não com trouxe. a música. Puxa, é verdade. Não acredito que o senhor vai ficar devendo essa. Vou ficar devendo para trazer de novo para vocês uma próxima experiência. Então, no primeiro ano, Dona Selma, já tínhamos 4 matérias de história e evolução da música, história da música popular brasileira e análise clássica, musical. Imagine. E a minha professora Neide Marcondes, doutora em arte, já me colocou um vídeo da Grécia e eu já comecei a olhar, uau! Estou encantado com história. História, e aí nós fizemos pela Unicesumar, Paraná. Correto. Também a curso de História, há uns anos bons atrás, e agora concluímos a segunda licenciatura Geografia. E também tem uma formação de 4 anos de Teologia na Doutrina Cristã, em Adamantina, São Paulo. Que bom, professor. Isso é importante porque leva ao estudante, ao professor, que nunca é tempo de parar. É necessário sempre você se aprimorar, buscar uma especialização, buscar conhecimentos. E o que eu fiquei assim muito curiosa e gostei de ouvir do senhor, nessa questão que o senhor é formado em música. E às vezes as pessoas pensam assim, é só para eu tocar um pagode, só para eu tocar uma musiquinha aqui e acolá, né? É claro que algumas pessoas têm aquele dom de tocar por tocar, mas é tão autodidata, mas é tão importante a pessoa que busca uma formação acadêmica, porque através da formação acadêmica, certamente abrirão novas portas e conhecimentos, porque acredito que através da música te despertou para você fazer as suas licenciaturas, tanto em História quanto em Geografia. Isso é muito bom a gente passar, tanto para os alunos do Colégio IPEC que estão nos assistindo, para os professores, o quanto é importante a especialização, o aprimoramento constante.
Estou muito feliz, professor. E eu queria fazer a seguinte pergunta. Eu sei que era um sonho, né, do senhor já conhecer outros países e entre os países o senhor escolheu, né, Portugal. Me conta o seguinte, como que foi assim o choque de realidade quando o senhor desceu no aeroporto? Que aeroporto o senhor desceu, professor? Aeroporto Portela. Qual foi o choque assim que o senhor percebeu? Qual foi a diferença? Vamos lá, então, pouquinho antes, voltando um pouquinho, eu fui para casa de um amigo, né, que tem um restaurante lá e um bar noturno, e é uma família estruturada há 8 anos, e eu fui para casa dele, já havia me convidado, né, há muito tempo atrás, e agora deu certo, né, então fui até Portugal, escolhi Portugal também por isso, né, rever um amigo de infância, mas também por eu ser um professor de história, e querer ver com meus olhos, né? Falamos em off aqui, e agora vou repetir para todo o pessoal que está vendo. Eu queria ver com os meus olhos aquilo que os livros me mostraram. Então, essa foi o meu objetivo. Chegando no aeroporto, assim, foi uma coisa inusitada que aconteceu. Eu fiquei uns 40 minutos perdido, eu e minha esposa. Mesmo sendo um espaço de língua portuguesa, né? Língua portuguesa, mas ali você vê um falando em francês atrás, a família, né? Muitos franceses visitam Portugal, sim, né? Sim. E aí um alemão na frente, um outro atrás, um americano e um africano. E eu falei, Jesus, e agora? Pra onde nós vamos? Foi realmente 40 minutos pra gente achar. Perguntava para um, é tudo uma loucura, sim, né? Dona Selma, sim, que já conhece o roteiro internacional, aí pode falar melhor. Mas, enfim, descobrimos, aí passou aquilo. Dona Selma, foi um pânico, não consegui curtir, eu curti na volta, aí nós tomamos um café, olhamos ali o free shop, curtimos o aeroporto, mas a ida foi assim, realmente, exatamente o que aconteceu. Não quero sair do aeroporto, não conseguia. É que assim, ó, realmente essa é a realidade, né? É uma verdadeira Babel. Quando você chega num espaço fora do seu país, né? Que você vai ouvir inúmeras línguas ali, por mais que você está indo para um país que a língua oficial é a língua portuguesa, mas ali está chegando o pessoal do mundo inteiro, né? Uma verdadeira Babel. Por isso que é importante também, tanto aluno quanto professor, buscar, né, aprender um segundo idioma. Isso é muito importante. Nós sabemos hoje que o inglês é um idioma falado em muitos, né? Acho que quase no mundo todo. E alguns países, né, usam o espanhol também. E já estamos estudando que a língua francesa está tomando grande proporção e é importante. Então, por favor, não deixem, né, de buscar esse aprimoramento, porque quando você chega em outros lugares, realmente você vai se deparar com uma verdadeira Babel. Uma diversidade linguística grande, inúmeros povos, né, inúmeros sotaques. Eu gosto, sabe? Eu fico só ouvindo, assim, acho tudo muito lindo. Mas, professor, vamos adiante. Eu gostaria que o senhor comentasse, assim, qual foi a reação, a sensação que o senhor sentiu, porque nós somos um país, né, que temos esse vínculo com Portugal em razão do descobrimento, né? Mas qual foi, assim, a sensação que o senhor teve? O senhor se emocionou ou não? O senhor conseguiu ter uma reflexão maior? Como que foi? Dona Selma e o pessoal que está vendo, assistindo aí, foi assim, a gente estudou a história, né? Hoje a gente fala que os livros atuais já não é mais o descobrimento, né? Você vê que a professora também fez assim, foi um achamento, né? Porque ninguém descobriu nada, aqui já existiam os indígenas e muito bem estruturados, por sinal, não é isso? Então vamos lá. Mas eu voltei de uma forma diferente, né? Um choque em algumas coisas que a gente vai falar para vocês. Fiquei chocado com a diferença e fiquei feliz com muitas coincidências também. Então essa aí foi a minha visão, o meu panorama geral. Chocado com algumas coisas bem diferentes, porém muitas coisas semelhantes, e a gente fica feliz por ser parte dessa história. O meu sobrenome Campos, eu olhava lá em Portugal muito por parte de pai,
Meu pai é claro, pele clara, Estevão de Campos. Então eu vi muitas assim, Olaria, Tijolo, Campos, Teatro do Campos. Eu falei, meu pai era daqui. E a minha mãe não. Minha bisavó era neta de escravo. Então, África. Então a gente fica feliz por isso. Os portugueses são também nossos ancestrais, né? Guardadas todas as proporções, né? De ou críticas ou elogios, sim, mas são nossos patrícios e realmente ajudaram nesse desenvolvimento do Brasil, né? Foi muito bacana. Eu tenho a dizer o que a senhora quiser saber. Tenho fotos para mostrar aqui. Olha que imagem do Porto maravilhosa. Ah, esta é a imagem do Porto. Posso passar? Pode. O senhor que fez essa foto. Sim, muito bonita. Nossa, perfeita. Olha, aqui é o Porto, né? A cidade do Porto, né? Correto. Não é que um porto, é cidade. Cidade do Porto, o nome, né? Conhecida pelo famoso vinho do Porto, né? O senhor trouxe um vinho, professor? Trouxe vários. Você podia ter trazido um vinho aqui. É uma água. A gente brindar. Mas será que aqui é água? O senhor colocou vinho, mas acho que é água mesmo. Fazer que nem nas lives, né? Nas lives. O pessoal colocava uma cervejinha e o nome atrás falava que era água. Era água. Vamos lá, o famoso vinho do Porto, sim, tá? Para curiosidade, gente, paguei €4,50, Dona Selma, uma tacinha desse tamanho, mas é gostoso. É bom. Nada, hein? É gostoso. Cidade do Porto, esposa, vamos passando. Um restaurante que a gente almoçou aí nas margens do Rio Douro. Ah, do Rio Douro. Isso. Aí tem dois rios grandes em Portugal, sim, o Rio Tejo, e o Douro. Lisboa e o Douro. Você sabe que os poetas, né? Eu sou da área de literatura e dei aula há muitos anos de literatura portuguesa. Então os poetas, os prosadores, escritores, eles têm muito apego à terra, sabe? E eles falam muito sobre o Rio Tejo, sobre o Rio Douro, sabe? É comum você analisar as literaturas e as poesias e encontrar isso. Eu acho isso muito bonito, essa nacionalidade, né, que eles têm. Olha o vinho aí, né? Eu trouxe um desse aí. Professor. O vinho. Muito bem, olha a Lúcia. Muitas ladeiras, né? O Porto, assim, ele tem um relevo, falando o pessoal de geografia aí, ó. O relevo, essa parte que eu fui, é a parte antiga, a parte histórica. A cidade do Porto não é isso. Tem shopping, tem aeroporto, tem coisas. A modernidade chegou, mas em outra região. O senhor foi na parte histórica. Isso, histórica. Chama-se Entre Rios, tá? Esse local que eu tô é Entre Rios, tá? Inclusive, em alguns romances de literatura portuguesa, faz menção a esse tipo de estrutura, isso. As ladeiras, as escadas, né? Muitas ladeiras, então a gente vê que o relevo, né? Montanha, o pessoal da geografia, ó, montanhoso, rio. Vamos lá. Essa ponte aí muito famosa que liga a cidade de Vila Nova de Gaia, é onde tem aquela parte mais boêmia, né? Sim. Tipo Vila Isabel, São Paulo, né? Bexiga, Vila Isabel, Rio de Janeiro, Bexiga, São Paulo. Então é a parte legal, ela liga. Em cima, metrô, olha que modernidade legal. Certo. Metrô e embaixo pedestres e carro. Em cima, metrô e pedestres. Tá? Inaugurada pelo último rei de Portugal. Tem a plaquinha dele lá. Dom Manuel, alguma coisa. Dom Manuel. Olha as construções, Porto, né? Bem legal. Cidade antiga. Dona Selma, muito bem conservada. A nível Brasil. A gente precisa realmente, nesse aspecto, evoluir bastante. Limpeza, sustentabilidade, guardando as devidas proporções, que Portugal é isso, é um estado brasileiro, e o Brasil é gigante, mas eu não encontrei, falei para minha filha, que está aqui assistindo a gente, e que eu não encontrei um bolinho de papel no chão, em nenhuma cidade que eu estive. Eu não estive só em lugar de elite, centro da cidade. Eu andei por todos os lugares. O ônibus largava a gente lá embaixo, nós íamos andando, tomando táxi, que não tem Uber, é táxi. Eu não encontrei um matinho na rua que estava saindo nada. Então, assim, eu fiquei impressionado. Para não falar para não falar mentira para as pessoas, eu encontrei um negocinho assim de papel. E que a minha esposa, numa ladeirinha, nas ruínas de Leiria, que a minha esposa falou, olha lá, bem, achou. E eu falei Eureka.
Ainda ela brincou, algum estrangeiro deve ser, com certeza. Mas Então, assim, dona Selma, Portugal é muito limpo, é muito organizado. Num bar, no teatro, num shopping que eu tive, com grifes famosas, num barco, na rua caminhando, nas vielas. É muito limpo, a limpeza é bem conservada. Acredito que faz Muito parte, bacana. né? Então, da educação da sustentabilidade. Muito bacana. Talvez nós estamos procurando soluções e deixamos de pensar que a educação para a sustentabilidade é importante. Né? Hoje nós estamos na Semana do Estudante no Colégio IPEC e os estudantes do 5º ano até o ensino médio, eles estão envolvidos em projetos e campanhas e uma das é a sustentabilidade. Acredito que formaremos, sim, cidadãos futuramente, né, que vão pensar e saber o quanto é importante pensar na sustentabilidade. Aí sim você vai ter um país limpo, uma rua limpa, uma cidade limpa. Muito bem, professor, pode passar, fica à vontade. Aqui foi legal, entrei, aqui a parte da cultura, da Selma, história, Sim, é sobre o fado, li bastante coisa. O fado, para quem não sabe, é a música típica de Portugal. Né, típica. O nosso Brasil tem vários ritmos, né? O Brasil é bem eclético. Porém, tem ritmos que não é brasileiro. E o senhor não trouxe nada para tocar Não trouxe para mostrar. Poxa, não acredito. Não trouxe. O samba é brasileiro, mas em Portugal é o fado. Então, tudo sobre o fado. Desde você entra no táxi, já estão ouvindo fado e o fado em todo lugar. Isso, bem legal. Muito bom. Essa é a cidade do Porto. Aqui em cima é um castelo. Bem legal. Um passeio, outra coisa bacana, eles exploram muito o turismo, né? O Brasil, a gente vê o nosso Brasil com uma costa, né? Com uma costa-mar gigantesca, lá do Amazonas até o Rio Grande do Sul, né? Como diz, do Oiapoque ao Chuí, e a gente não vê o Brasil explorar todo esse turismo. Eles exploram e muito bem explorado, muito viu? Tá aí uma barquinha de 50 minutos, um passeio sobre o Rio Douro, no Porto. Passando um pouquinho rápido, porque tem muitas fotos e a gente... o senhor pode disponibilizar no seu Instagram? Vou disponibilizar para o pessoal que quer ver todas as fotos. Até vou deixar uma deixa para vocês, se quiserem saber como que faz para ir para Portugal, passaporte. Já me perguntaram, né? Eu não tenho passaporte, como que eu tiro? A gente também... Dá umas dicas, já dá umas dicas, né? Já sou uma pessoa internacional, né, dona Selma? Faz o seguinte, professor, no final do nosso bate-papo, né? O senhor deixa o seu endereço no Instagram para que as pessoas sigam o senhor, para que os alunos conheçam, que é gostoso, porque eles vão descobrir, né? E ali pode colocar também para que façam perguntas, né? Abrir um espaço para perguntas, porque essa é a dúvida de muitos, né? Porque às vezes parece tão acessível a gente, mas muitos ainda não sabem. Como que eu vou fazer? Por onde eu vou? Eu preciso de um visto? Eu preciso de uma autorização para entrar em Portugal? Acho assim que é bem interessante o senhor focar aí e criar na sua rede social. Tá? Isso faz isso sim. Muito bem. Algumas placas que eu tirei. Outro detalhe interessante, dona Selma, Portugal peca um pouco. O Brasil é bem melhor quanto às placas, né? Se nós tivermos assim, aqui na nossa cidade, né? Paranaguá, centro da cidade tem placas, né? Os bairros, lá não tem placas, são só Ourém, Lisboa, Porto, Torres Nova e Parques. Nas saídas das rodovias. Das rodovias. Isso, então usa-se GPS 24 horas. Isso. Pessoal que hospedou a gente na casa deles lá em Fátima, Portugal, uma cidade religiosa. Aqui a gente começou os nossos vídeos, tá? Vou passar um pouquinho para frente. Aqui é o Castelo de Leiria, tá? Se a senhora permitir, eu vou passar só um trechinho desse vídeo aqui. É o Museu de Leiria que eu trouxe para os alunos do IPEC, o seu colégio. Já passei para muitos, tá? Um museu sobre conquistas católicas, muçulmanas. Antes do senhor comentar, só deixar bem claro assim, quando os nossos professores, eles viajam, né? Eles trazem tudo que eles aprenderam, eles trazem para o espaço. E nós conseguimos adequar, conseguimos disponibilizar dentro do próprio planejamento a oportunidade para que o professor fale sobre o lugar onde viajou. Por quê? É conhecimento, é cultura.
o aluno aprende, o aluno fica mais curioso. E nós temos essa vantagem, né, que os nossos professores eles conseguem adaptar a nossa realidade. Então foi muito bom, professor. Nós tivemos um professor há uns 2 anos que ele esteve no Japão. Ele trouxe a cultura, né, japonesa, legal. Muito bom. Os alunos gostaram bastante. Depois tivemos uma pequena exposição. Então, assim, é tudo válido, né? Então, eu fico muito feliz. Você pode falar, desculpa, é porque o museu é muito importante, também eu gosto. E também, nas aulas do Colégio IPEC, a gente acaba fazendo um link com o assunto, sim, né? Então, às vezes, espera chegar no assunto ou entra, né? Tem um assunto, tem um primeiro ano lá, dona Selma, primeiro capítulo é colonização da América espanhola e portuguesa. Então, tá aí. Sim. O senhor, né, já fez o link e abriu já espaço para discussão. Muito bem. Isso. Castelo de Leiria, muito bacana. Todas as peças que eram usadas na batalha, né? Esse castelo, Dom Diniz, deixei um folder aí com a dona Selma, cortesia Dom Diniz, que construiu o castelo. Aqui para os alunos que gostam de artes, né? Saindo já para uma interdisciplinaridade, um formato gótico aqui. Tá? Formato gótico da entrada. E é isso daí, ó. Sensação de a gente estar vendo um castelo de frente aqui, ó. Ó que legal, a modernidade se encontrando com a antiguidade. O estádio do UD Leiria, que disputa a primeira divisão do Campeonato Português, construído para Euro 2004. Então, a modernidade logo abaixo de uma coisa medieval. Então tá aí para os alunos. Alunos de arte, né? Isso, arte, história. Professor, continue, tenha liberdade, continue falando sobre essa sua experiência cultural em Portugal. Aproveite, né, esse momento, esse espaço que o diretor Elton nos concedeu ao Colégio IPEC, para esse bate-papo aqui no Educast, né? Então, tenha liberdade, professor. Vamos Conte lá. mais. Vamos lá, mais um pouquinho. Aqui sim, é realmente o castelo medieval, aquele que a gente encontra nos filmes, dona Selma. Aqui, ó. Um homem ali a caráter, eles fazem um trabalho de falcoaria. Sim. A caráter mesmo com a coruja, com o corvo, com as águias. E tá aqui, ó, voltei. Tirei foto, né, com sim, eles, sim, para me sentir realmente num momento medieval ali. E a cidade, chama Óbidos, e ela é construída dentro das muralhas do castelo. Então, dentro das muralhas é a cidade. Fora da cidade, fora das muralhas é a parte moderna, que a cidade sim, cresceu moderna. Ou seja, a parte conservada, histórica. Isso, é dentro das muralhas do curioso, castelo. Que bom, que esse aqui, ó. Saber. Olha lá, pode ver dentro ali casas sim, sim, e as muralhas do castelo. Correto. Enorme. Aqui aqui a gente encontra nos livros, né, do pessoal do nosso sistema de ensino positivo, sistema positivo, né, que atende o IPEC, o padrão dos descobrimentos. Aqui Dom Henriques, que colocou todos as pessoas importantes. O primeiro é Pedro Álvares Cabral, Pedro Vaz de Caminha, e vem descendo todos os portugueses. Chama-se Padrão dos Descobrimentos. É um anal monumento aí, isso, um monumento gigantesco, muito legal. Tiramos foto e fica bem na beirada do rio ali, do mar. Do ali, Tejo. Do Tejo. É isso aí. Do lado esquerdo, restaurantes, a parte moderna. Tá aí, ó. Ao infante Dom Henriques e aos portugueses que descobriram os caminhos do mar. Então a gente tem a modernidade também por conta dos nossos irmãos portugueses. Aí foram 100 anos, né? Sim, então, sim. Olha o tamanho disso, ó, o homem. Tá? Aqui já passamos para a área de geografia, dona Selma. Eu tive nesse centro de interpretação científica. São, ó, a rocha que une as gentes. São todas as pedras todos os tipos que você pode encontrar no mundo: Japão, Canadá, Estados Unidos, China, Brasil, Portugal, Espanha, França, tudo bem conservado dentro de um ambão de vidro com o seu nome ali e você podendo ver a pedra típica de cada país. E eram isso que eles exploravam, né? Eles queriam as riquezas. Isso. E uma das riquezas
eram as pedras. E ali eu pude ver Centro de Interpretação Científica a Ambiental. 2 quilômetros de Fátima, já não é Lisboa, tá? Sim, Ali sim. na região de Ourém, tá? Então foi isso daí. Olha, fiquei impressionada legal. com o seu relatório. Muito E legal. muito curiosa. Aí A eles rocha colocam- que une as Que une gentes. a gente, tá? Do Deu mundo arquiteto- todo. E a gente pode, Muito bem. pode entrar nesse museu Certo. e ter todas essas rochas, né? Nossas formações, parte que a gente passa, né? As rochas magmáticas, vulcânicas e todo tipo, a formação rochosa que a gente ensina, né? Você pôde Sexta, constatar. sétima série, eu pude olhar todos E os constatar. tipos. Isso. Vai aí a dica para os alunos. Minerais, Sejam fósseis, curiosos, né? Viagem, pesquisem. Dona Selma, programa de escola, poderia montar um programa. Olha, Centro de Interpretação Científica Eu poderia ir Ambiental. junto, né? Sim, poderíamos Os montar alunos, um projeto. Olha, que- professor. que deixa, né? Não, eu sempre digo assim, sonhar não custa nada. Nós somos. Eu acredito assim que muitas coisas aconteceram, muitas descobertas, porque as pessoas sonharam, ousaram. Então não custa sonhar, não é mesmo? Não custa sonhar um projeto ousado como Isso esse. daí. Aqui em Fátima é um museu que eu fui religioso, chama-se Rosário. Sim. Porém, olha a figura de baixo que a gente encontra nos livros, o homem vitruviano, escrito para dizer aqui, que né, professora? Isso, Aqui. que a gente saía daquela visão dos absolutistas, né, rei mais igreja, Sim. estávamos saindo do teocentrismo, que a gente ensina a história, pro antropocentrismo, o homem no centro. Tá O aí, homem. né? Olha daí, Isso aqui é uma cruz. uma cruz, mas é no isso. teto ou é Não, no, é no chão. no solo? É No no chão. chão. aham. Sim. Esse crucifixo com o seu homem é do tamanho de uma sala de aula. Nossa, toda Então tá lá, ó. pedraria. Entendi, vendo? entendi. Alegria e luz, dor e glória, aí são os testemunhos, Aham. é um pouco da Da religiosidade, da história religiosa. aqui na cidade de Fátima, tá? Sim, sim. A Na aparição. doutrina católica, o Papa visita, então ele tem todo um Sim. trâmite aí, né? 13 vendo? de maio, ele foi em Isso. 2017. Muito bem. Passando. Centenário das aparições. É isso daí. Terminou umas fotos. A senhora E nessa quer fazer uma pergunta? nessa questão religiosa também, qual foi a sua emoção? Renova a sua fé? É emocionante? Conte-nos, professor. Sim, eu tenho, a minha formação é cristã, né? Sim. E assim, a gente acaba se encontrando e tendo aquele tempo que a gente não tem hoje, encontra hoje, né? É duro falar, tivemos a presença do pastor Glauco ultimamente, no Colégio PEC, que deu uma palestra. Então a gente não está encontrando hoje, no mundo moderno, o tempo para nossa espiritualidade. Então lá eu consegui, com 12, 13 dias, encontrar isso em cidades religiosas. Sim, Que pessoas, né? que as pessoas respiram, vendem, compram, respiram, comem, E falam de fé. falam de fé. E é então isso foi importante, né? importante para a gente renovar a nossa esperança no nosso Criador, Sim, né? e a esperança. E saber que um dia estaremos, Sim. né? E eu vejo assim, a esperança também de reviver, de sempre conhecer o novo, porque a partir do momento que você realiza um projeto pessoal, você sai feliz e você diz, eu conquistei, mas você conquistou porque você teve fé. E eu acredito que os momentos como esse, eles nos levam a aumentar a nossa fé. E eu acredito que o senhor vai viajar de novo, né, professor? Eu tô achando que o senhor vai pra Itália. Já estamos, eu vou contar agora, eu não ia contar, né, porque eu vou ter que pedir mais uns dias, né, no final do ano, uns 2, 3 dias, vai que eu passo. Olha mais. Acho que o senhor é melhor passar na RH e falar com a Lúcia. Olha lá. E esse amigo meu convidou-nos a ir à Itália. Sim. Só que é em janeiro. E aí, eu não sei, falei, ele falou, ó, você tem que conhecer a Itália. Só que assim, dona Selma, de Portugal à Itália é um ônibus. Sim. Do Brasil para a Itália é umas horas boas. Mas ele convidou-nos a Mais gente aí, programando né? e Isso. você fazendo o teu projeto de... E a Itália fala muito, né, sobre a história, né? Sim, Fala com muito, certeza, muito, não custa muito sonhar e o senhor vai conseguir sim. E eu quero agradecer, né, o senhor trouxe também para mim, para alguns alunos do Colégio de PEC, uma pequena lembrança, onde tem um retrato do El Rei Dom Diniz. Isso. E o Dom Diniz, ele foi um
cancioneiro, ele foi escritor de várias cantigas, né? Os alunos de literatura que aprenderam sobre a cantiga de amigo. O Dom Diniz, ele foi acho que um dos maiores escritores e compositores de cantigas, tá? O rei Dom Diniz. E tem muitas histórias, né? Em torno da vida dele. E o senhor esteve neste castelo que o senhor mostrou, Estive nesse castelo, que eu mostrei onde teve um museu, né? Sim, sim. Tudo bem cuidado, tudo bem tratado, uma coisa bacana. E eu vou guardar, sabe, nos meus livros de cantigas portuguesas. Esse né? daí a gente está passando, nas aulas, certo, entregando para o aluno. Eu tô assim, fiz uma dinâmica, a gente faz a leitura. Correto. Então, um menino e uma menina, para não dar briga, que faz a melhor leitura do dia, a gente dá uma lembrança. Tá? Eu gosto muito, assim, me dedico bastante à leitura das literaturas portuguesas, né? Só que assim, uma literatura mais moderna, mas conheço bastante porque fui professora também dessa área aqui. Mas, professor, e pode falar um pouquinho mais? O que o senhor... As curiosidades. Vamos para as curiosidades. Alimentação, como é? Olha, o Brasil ganha de goleada. 5-0 Brasil. 5-0. Ah, não, a comida, assim, particularmente, o Brasil é um país muito bem servido. Né? Então, tá vendo como a gente às vezes faz algumas críticas, né? Falei da limpeza e a sustentabilidade, porém, na alimentação, muito mais tempero, muito mais variedade. Acho que para conservar... Posso falar mesmo no podcast? Pode. A carne, o bife, não tinha gosto muito de bife. Mas e o bacalhau, o senhor chegou a comer? Gosto muito de frango. O senhor chegou a provar o bacalhau? Não, bacalhau, aí não. Para Portugal não comer bacalhau, o bacalhau não dá, é o carro-chefe, aí não tem pra aí ninguém. Não tem, né? Mas assim, você não vai passar 12 dias comendo bacalhau e tomando vinho. Aí tomando vinho. Então, olha, eu vou falar assim, comem muita batata, como a gente, a fritas, não comem feijão. Ah, isso é comum, né, nos países não da Europa, come, né? Os feijão enlatado, isso. Né? Quando aparece o feijão. E, dona Selma, essas... A senhora vai pasmar e o pessoal que está assistindo. Diga, professor. Eu nem sei, não pode mostrar para mim. Professor, conta lá. Me contaram lá que o pessoal não toma banho mesmo. Professor? Tiago, não toma banho mesmo. Os portugueses não tomam banho, não professor. Tiago, os caras não tomam banho. Esse amigo meu me falou, se você for até a França... Mas é porque tava frio, verão, professor? Tava frio? No verão, no inverno. No verão, não, no inverno é difícil, viu? O ar fica pesado. Mas tava, o clima, como que estava o clima? Tava no verão, eu tava fui no verão. Ah, mas eu acho que isso é um pouco de brincadeira, né, professor? Eu acho, viu, porque, olha... Eu tenho uma amiga, ela tem até uma página no Instagram, ela... diz, não, os franceses tomam banho. Então os portugueses também tomam banho. Professor, o senhor viu o quê? Não. Eu cheguei aqui com uma roupinha branca. Mas, ó, aí eu vim, coloquei a verdinha, Mas eu tô falando isso bonitinha. Por conta, viu? Sim. Do inverno. Sim, o inverno. E o inverno, esses dias eu tava vendo um vídeo que um português estava falando as dicas para você tomar banho. Não toma-se o banho que a gente toma no inverno, você não aguenta. Sim. Porque eu cheguei lá de manhã, eu saía esse dia pro Porto, tava 37 graus, calor. Eu cheguei em Fátima, estava 5 horas da tarde, a gente ia chegar mais cedo, que íamos para outro lugar, estava garoando e frio. Tava o tempo de hoje aqui em Paranaguá, que é inverno. Sim. E eu levei uma jaqueta jeans e uma blusa de lã. E eu tive que passar frio com a jaqueta jeans e coloquei a mochila nas costas. Passei frio depois de ter pego 37 graus. Então eles não tomam esse banho que a gente toma. Sim. A diferença da cultura, eles tomam o bidê. Sim. Para as necessidades. Eles fazem a higiene, mas de forma diferente da nossa. Isso, né? a cultura. A gente já choca, né? Não toma banho. Não toma o nosso banho. O banho como nós tomamos. Isso, né? Deixa eu me redimir. Professor. A dona Selma ficou, viu, Tiago? A dona Selma ficou. Fiquei assustada. Não, eles não tomam o nosso banho. A cultura é bem diferente. Exatamente. Inclusive não é banheiro, né? Sim. É casa de banho. Casa né? de banho. E a vestimenta? Deu pra perceber? Ou como tem muito turista, o senhor não conseguiu perceber diferenças, assim? Não, existem trajes? Não. Não, fui só em cidade de muitos turistas, verão. Sim, daí... Isso. Agora, assim... Música, futebol, bebe um vinho, hein?
Sim. Português bebe um vinho. Mas não bebem cerveja. Pouco, né? Pouco. Que interessante. Eu trabalhei 2 dias lá do céu. Olha, poderia trabalhar como turista? Eu trabalhei 2 dias no restaurante, porque eu falei pro meu amigo que eu só iria se eu ajudasse eles também, porque eles fizeram de tudo para nós. É muito legal a gente acolher as pessoas, né? Na casa. Eu fiz isso no interior de São Paulo e a gente ficava feliz, comprava, fazia churrasco. E aí eu trabalhei 2 dias, eu e a Ana, minha esposa. Ela foi pra cozinha servir. Sim. Então, um restaurante grande, e eu fui pro bar. E aí eu tirava 2 chopps, 15 vinho verde, 48 sangria e 65 vinho fresco, que é o dele fresco, é o nosso gelado. Certo. E o natural é o nosso quente, sem gelo. Sim. Muito vinho, senhoras de idade, jovens adolescentes, homens, todo mundo bebe vinho como hábito. A gente bebe um refrigerante aqui no Brasil, uma Coca-Cola, um suco. Eles tomam o vinho. E o curioso é que eles não ficam bêbados, né? O vinho não tem o doce, né? Doce. É o vinho, todos os vinhos. E se coloca, olha uma curiosidade. Fomos em Lisboa, no restaurante, e a minha esposa pediu a sangria. Sim. A sangria é o vinho com soda, né? Tipo a soda nossa e uma rodelinha de laranja e tal. O garçom não queria vender. Não, isso não presta. Né? Olha, depois disso, tu não presta. Não presta. E a minha esposa fechou a cara e veio nos outros pedidos. Aí eu olhei pra minha esposa e falei, não, mas ela quer o sangria. Não queria vender. Trouxe a sangria. Mas colocou açúcar no vinho deles, eles estragam. Estraga. E realmente porque eles têm um bom gosto, o sabor, vinho, né? A textura, isso é tudo. E até a questão da temperatura que você falou aí, né? Não é gelado, ele é a temperatura ambiente. E aí tem... Qual é a outra temperatura do vinho? Fresco é o nosso gelado. Tá. Eu tirava do freezer, da geladeira, que estava numa caixa, e eu tirava para servir. E o natural é o quente. O que está ali, que não foi para a geladeira. Temperatura ambiente. Dizem que este é o bom, né? Isso. Então, vai dar bem do paladar. E o engraçado nesse restaurante... começou a servir 11 horas, mas não tinha ninguém. Meio-dia não tinha ninguém. Eu falei, esse restaurante é fraco demais. Meio-dia e 15 começou a chegar. Dona Selma, vieram os africanos. Todo mundo colorido, dread no cabelo, animado, o africano é alegre. Bom dia, todo mundo. Daqui a pouco vinham os alemães. Com aquelas tamanho, né? Olho azul, aquelas crianças pernudas, grandes. Daqui a pouco vinham os muçulmanos. Daqui a pouco vinha o brasileiro falando. E o americano, eu servi um café. Na hora de cobrar, eu não tinha o inglês, dona Selma. Chamei o Pedro, que é o ajudante, o garçom oficial do meu amigo, e ele atendeu ela em inglês, e ele fala o português, que ele é português, o italiano e o francês. Fala Veja 4 como idiomas, é importante, um jovem né? de 24 anos. Importante dominar um segundo idioma. Estando no segundo idioma, vamos para um terceiro idioma. Que é muito importante. E é isso daí, bastante coisa falamos aí. Olha, professor, nós ficaríamos assim umas 2 horas conversando, porque são experiências muito como boa, essas que elas nos incentivam também a querer aprender mais, a ir para um outro país, mas com essa sua visão. Uma visão de cultura. Não só vou passear para tomar um bom vinho. Não, eu vou passear para completar a minha bagagem cultural. Isso aumenta o currículo da gente, por mais que não está ali escrito no currículo, mas ele traz uma bagagem fantástica de conhecimentos. Então, viaje, estude sempre, né? Faça parcerias, faça um pós-graduação no Eduque, faça a sua graduação aqui, né, com o professor Elton, manda seu filho para o colégio EPEC, fazer o ensino médio, ensino fundamental. Os nossos professores são assim, gostam de bater papo, de conversar, de contar suas experiências, e isso deixa a gente muito feliz, porque nós estamos falando agora de um período de educação, professor, que não é mais aquela educação tão
só decorada, né? Não existe mais isso. Nós queremos jovens que façam uma reflexão sobre o mundo. Estou aprendendo história, vou fazer minha reflexão. Estou fazendo geografia. Construindo o seu conhecimento ao longo da caminhada, né? Então, para nós foi muito importante, né, o senhor trazer para nós essa experiência cultural que o senhor teve em Portugal, trouxe para a sala de aula, compartilhou com os professores, né, nos grupos. Com os alunos, eu tenho falado, dona Selma, e o pessoal que está vendo, e eu acredito que vocês vão concordar comigo. Hoje é muito mais fácil um jovem que está aí no ensino médio a conhecer o mundo pela globalização, pelo intercâmbio, pelas redes sociais, pela internet, presencialmente. Hoje é muito mais fácil prosperar fisicamente, na questão econômica, ter sucesso profissional pelo caminho do estudo. Muito mais fácil do que na nossa época. Era muito mais difícil, tínhamos que ir ler um livro e ter que ir na biblioteca e assinar uma fichinha. Hoje você tem um e-book. Hoje você tem um podcast. Hoje você tem a internet, o mundo na palma da mão. Então eu falo para os alunos da sexta, que eu dou aula, sexta ao terceiro do ensino médio, Colégio PEC aqui, dona Selma, que está me entrevistando, é muito fácil, tá? Não caiam nessa, eu ainda brinco com eles, não caiam nessa aqui. Aquele não estudou e é rico. Não existe milagre. Silvio Santos era um camelô. Mas Silvio Santos não estudou. Quantos Silvio Santos tem no mundo? O Neymar é rico, jogador de futebol. Quantos Neymar tem no mundo? É um que nós não sabemos o motivo. É o carisma, é a sorte, é Deus, o que cada um acredita ser. Mas o caminho mais fácil, mais seguro, é a educação. É a educação. E é por isso que eu estou aqui, convicto, consciente do que eu estou falando. Vai gerar uma sementinha para esses jovens a conhecer Portugal, a França, a Espanha, os Estados Unidos, hoje a maior potência mundial, os asiáticos, a China, Japão, superpotências, a fazer um intercâmbio e trabalhar não só no Brasil, no nosso mundinho, né? Sim. Que a gente costuma falar, mas em relação ao mundo. E ser aquilo que vocês queiram ser. Tá? Com muito esforço, né? Para aquele que crê como eu, fé em Deus, e muito esforço você chega lá. É isso que eu vim trazer nesse podcast, com um pouquinho da cultura e um pouquinho das curiosidades aí. Então nós agradecemos, professor, esse bate-papo neste momento, foi muito importante para nós. Obrigada também ao professor Elton, que é o diretor do Eduque. Obrigada ao nosso diretor, professor Ezequiel, ele estava lá. Poxa, faça alguma coisa, vamos lá, perguntem, conversem com o professor Marcelo, aproveitem essa bagagem cultural. E quando eu fui conversar com o Elton falou assim, poxa, já até marquei com o professor Marcelo. Você viu como que é interessante? As nossas ideias se juntaram, né? Uma conexão, né? Uma conexão. Realmente, você sabe que está caminhando na mesma direção. Na mesma direção. É isso aí. Então, muito obrigada a todos vocês. E que possamos, né, ter novas parcerias, novas conversas. E quando o senhor for para a Itália e voltar, nós teremos outro bate-papo. Só que o senhor vai ficar devendo, professor, um bate-papo aqui que o senhor vai trazer o seu violão para a gente falar sobre música. Combinado. Vamos falar de música e vamos tocar também. Eu vim de verde e vermelho porque eu pensei que o senhor ia tocar um fado, né? Toca algumas coisas, né? Mas aí, como o senhor não veio, não trouxe o seu violão, mas não tem problema. Então, muito obrigada a todos, né? E que possamos sempre estar imersos na cultura e imersos na educação. Obrigada a todos. Abraço.